Boa tarde, a paz do nosso Senhor Jesus de Nazaré. Mais uma vez eu venho aqui trazer uma pequena palavra a respeito das coisas de Deus. Eu queria falar hoje a respeito da palavra, de como ela é, de como nós a temos que aceitá-la. E na verdade, nós temos que aceitá-la como ela é. E eu queria falar a respeito de dois temas. São 3 livros que têm a mesma mensagem, e outro está no livro de Apocalipse, capítulo 22, do verso 18 ao verso 21. Mas vamos, a princípio, no livro de Mateus, capítulo 24, verso 35, no livro de Marcos 13, capítulo 13, verso 21, e no livro de Lucas, capítulo 21, no verso 33, que fala assim a palavra de Deus: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não haverão de passar. E ali no livro de Apocalipse, capítulo 22, no verso 18 ao verso 21, diz assim a palavra de Deus: porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. Veja bem, que não são poucas, são inúmeras. São muito mais maldição, são muito mais pragas do que propriamente dizendo bênçãos. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora, vem, Senhor Jesus. O último versículo das Escrituras Sagradas, ou seja, da Bíblia, é assim: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. E a última palavra da Bíblia, das Escrituras Sagradas, do livro santo, é amém. O que nós entendemos por amém é assim seja, é uma concordância. Quando eu falo amém ao ler toda esta Bíblia, eu estou concordando com tudo que está escrito aqui, sem colocar nada, ou seja, sem acrescentar nada a esta palavra, nem mesmo tirar algo desta palavra. Mas lamentavelmente, nos dias de hoje, as pessoas o que mais têm feito é acrescentar coisas do mundo, deste século, deste tempo, a esta palavra, e muitas coisas as tiram, porque não são. Eles tiram porque, se permanecer, eles não vão poder fazer aquilo que eles querem fazer, principalmente dentro das igrejas. Então eles as tiram para que possam fazer o que bem entendem. Eu já li, pela misericórdia de Deus, eu conheço homens que já leram a Bíblia dezenas de vezes. Conheço pessoas que já leram 20 vezes, 30 vezes. Eu, bem pequeno, já li a Bíblia 4 vezes. Mas em todo o tempo, desde Gênesis, do capítulo 1 ao 22º capítulo, ao 21º versículo, eu não vejo aqueles homens do Antigo Testamento
profetas, sacerdotes, reis, mestres, discípulos, juízes, uma juíza, uma rainha. Eu não vejo esses homens e essas mulheres falando o que hoje se falam dentro da igreja. Só vitória e prosperidade. Prosperidade e vitória. Eu não vejo aqueles homens do período da graça, no período de Jesus Cristo, de Mateus a Apocalipse, os apóstolos, os evangelistas, os diáconos e o próprio Cristo. Eu não vejo esses homens falando de vitória e de prosperidade e de vitória. Eu vejo todos esses homens, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento, o período da graça, falando de salvação, falando de arrependimento, falando de conversão, falando de colocar a sua vida no altar. No Novo Testamento, vejo o próprio Cristo, que passou apenas 3 anos no seu ministério, exercitando o seu ministério, que ele começa a praticar o seu ministério apenas aos 30 anos, aos 33 ele falece, porém ressuscita 3 dias após. Mas no período de 3 anos de seu ministério na terra, ele falou muito mais do inferno do que propriamente do lugar de onde ele veio. Eu não vejo esses homens fazendo da igreja do Senhor, ou falando o que os homens hoje fazem ou falam. E eu fico analisando, eu às vezes fico observando, porque eu já ministrei em várias igrejas, e muitas das vezes eu passo em frente a elas, ou passo por pessoas que são das igrejas que no qual eu já ministrei, ou que eu conheço, e eu vejo que essas pessoas continuam da mesma forma, bebendo, flagelados, de qualquer maneira, contendeiros, fazendo de tudo, só não praticando o amor, só não praticando a unidade. Mas por que não existe uma mudança? É porque não se prega a palavra, mas se fala somente deste tempo, deste século. Volto a dizer, Mateus, Marcos e Lucas, a Bíblia relata que passará o céu e a terra, mas a palavra de Deus não passará. O homem passou, o homem evoluiu de uma ignorância para uma tecnologia muito grande que nós vivemos nos dias atuais. Se nós pegássemos aqueles homens lá de trás, do Antigo Testamento, do tempo da graça, no período de Cristo, no período dos apóstolos, trouxesse eles hoje para o século 21, eles vão ficar atônitos devido à evolução. Tudo pode evoluir, tudo, menos a palavra de Deus não pode passar. Ela pode sim, como ela mesma diz, que ela se renova, mas passar nunca. O que é o renovo? O que é o passar? Renovo é Deus falar de forma diferente no coração do homem. Porque se hoje eu ler essa mesma mensagem, hoje, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão, Deus vai falar de uma forma no meu coração. Se eu ler agora, hoje, e pedir uma revelação de Deus, mas se na semana que vem eu ler esta mesma palavra e pedir uma revelação de Deus, Deus já vai revelar ela de uma forma completamente diferente. Isso é que é renovo de palavra. Mas ela não mudou. É a mesma mensagem, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não haverão de passar. As palavras são as mesmas. Ela não passa, ela não passou. O homem é que acrescenta, o homem é que tira, e com isso não existe mudança na vida do homem, não existe transformação na vida do homem.
Porque o homem hoje está trazendo dentro das igrejas somente a mudança que ele acha que deva ser pregada. Ele está trazendo aquilo que vai alegrar a mim e vai alegrar a você. Aí eu te faço mais uma perguntinha básica. Aqueles homens lá atrás, tanto do Antigo Testamento como do tempo da graça no Novo, eles falavam aquilo que alegrava as pessoas? Falavam? Não falavam. Não falavam. O próprio Cristo, ele não falou aquilo que nós queríamos ouvir. Nós podemos ver em todo o Sermão da Montanha, Deus não falou aquilo que aquele povo que ali se encontrava na relva sentado, não falou nada que eles queriam ouvir. Quando o jovem rico vem até ele e fala para ele o que eu tenho que fazer para receber a vida eterna, o Senhor Jesus Cristo não falou aquilo que aquele jovem queria ouvir, pelo contrário, falou aquilo que ele não queria ouvir, por isso que o jovem não o seguiu. Só que hoje, as pessoas não estão ensinando o Evangelho, não estão pregando a palavra na sua essência, mas estão contando histórias. Eu vou dar um exemplo. Eu particularmente, pastor Augusto, eu não gosto que se coloque nome em cultos, porque a Bíblia diz que Deus faz quando quer, com quem quer e da forma como Ele quer. Na minha opinião, todos os cultos deveriam ser cultos livres, cultos aleatórios. Mas, às vezes as pessoas colocam nome nos cultos, como por exemplo, culto de libertação, culto da família, culto disso, culto daquilo. Vou dar um exemplo, culto de libertação. O que tem que se falar num culto de libertação? Tem que se falar de libertação. Mas aí vão se falar de vitória. Vão se falar de prosperidade. Um culto de família. O que tem que ser falado? Tem que se falar sobre a família. Mas aí vão se falar de vitória. Vão se falar de prosperidade. Consagração. O que é uma consagração aos olhos do crente hoje? O que é um culto de consagração? Se um culto de consagração, ele perdura num período de 2 horas, vamos colocar aí pelo menos 1h30 de joelho, oração. Mas não, aí dá oportunidade para fulano, beltrano, ciclano, canta-se inúmeros louvores, 15 minutos para a palavra. E quando tem esse 15 minutos para a palavra, é uma palavra de vitória. Não é uma palavra de consagrar-se. Implantaram dentro da igreja hoje uma cultura totalmente carnal, humana. Não uma cultura bíblica, não uma cultura do coração de Deus. Não se falam mais da cruz, se falam deste século, se falam deste tempo. E por isso que pessoas não se libertam, por isso que pessoas não mudam, por isso que pessoas não se transformam. Porque não se falam da cruz. O próprio apóstolo Paulo, ele diz que o Senhor não o chamou para batizar, mas o Senhor o chamou para pregar o Evangelho, para que a palavra de quê? Para que a palavra da cruz não fosse anulada. Vou fazer um desafio com você. Hoje, se não tiver culto na sua igreja, vá a uma igreja. Você só vai ver vitória. Amanhã você vai em uma outra igreja, você só vê vitória. Vá depois numa igreja, você só vê vitória. É só vitória, 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 vitória. Precisamos de vitória? Sim, claro. Mas eu preciso muito mais da palavra. Porque a minha maior vitória não está nesta terra. A minha maior vitória é um dia eu ouvir da boca de Deus: entra no gozo do teu Senhor. Do que adianta eu obter toda a vitória nesta terra e naquele grande dia eu ouvi da boca do meu Senhor: apartai-vos de mim, pois vos não conheço.
Volto a dizer, eu falei, se não me falha a memória, foi na antepenúltima ministração, eu falei a respeito do rico e do Lázaro. O rico tanto quis vitória, tanto quis e obteve. Lázaro, ali, só quis a palavra da cruz, só quis a essência do Espírito Santo. Mas quando ambos morrem, quem vai para o céu? Quem vai para o inferno? Lázaro foi para o céu e o rico foi para o inferno. Eu conheço uma igreja aqui próximo da minha casa, que tem algumas pessoas dentro dessa igreja que são só misericórdia. No transcorrer do dia, às vezes eu passo em frente a ela, eu vejo as pessoas alcoolizadas caindo. Pessoas não, eu vejo uma pessoa. E uma outra pessoa, barraqueira. Mas todo o culto está lá na igreja. Sabe por que essas pessoas não mudam? Porque todos os cultos só se fala de vitória. No seu psique, na sua mente, o que essa pessoa vai pensar? Eu bebo, eu sou barraqueiro, e toda vez que eu venho no culto, o pastor só fala de vitória, por que eu vou mudar? Por que eu vou mudar? Se eu sendo assim, eu só ouço que Deus está me abençoando, que eu estou bem com Deus. Por que eu vou mudar? Naquele grande dia, os que tiveram a responsabilidade de ministrar a palavra de Deus, meu Deus, vão pagar um preço muito caro. Porque é o próprio Cristo quem diz, melhor dizendo, porque isso foi no Antigo Testamento, é o próprio Deus. Cristo também é Deus, mas lá atrás o Senhor Jesus Cristo ainda não tinha vindo na figura humana, mas é o próprio Deus que fala para o profeta Ezequiel: se eu te enviar a um povo para falar de mim, do seu erro, da sua iniquidade, e tu não for, e aquele povo morrer no seu erro, na sua iniquidade, o sangue dessas pessoas, daquele povo, eu vou requerer de suas mãos. Mas se tu for que falar e eles morrerem a si mesmo, das suas mãos, já não vou requerer o sangue deles. Deus tem enviado, Deus tem colocado a mim e a você, que tem a responsabilidade de mostrar o caminho do céu. Só que o homem hoje só mostra o caminho deste mundo. Não se tem mostrado mais o vertical, só tem se mostrado o horizontal. O salmista Davi, ele não diz, olha para a frente, porque é da frente que vem o teu socorro. Salmista Davi não fala isso. Salmista Davi, ele diz, elevo os meus olhos para o monte. O que é elevar? É olhar para cima. E nós temos pregado que evangelho? Nós temos pregado o evangelho do céu? Ou nós temos pregado o evangelho desse século? Porque existe verdadeiramente dois evangelhos. Existe o evangelho de Deus e existe o evangelho do homem. O evangelho de Deus é esse, dessas duas passagens que eu coloquei para vocês no início dessa mensagem, que passará o céu e a terra, mas a palavra de Deus ela não passará. E no livro de Apocalipse 22, a partir do verso 18 ao 21, fala que se acrescentarmos ou tirarmos, e no final, amém, a concordância, assim seja, temos que aceitar essa palavra do jeito que ela é, sem tirar nem pôr. Existe esse evangelho, que é o evangelho do céu, de Jesus Cristo. E existe o evangelho do homem, é aquele evangelho que eu dou um jeitinho aqui, que eu dou um jeitinho ali, para não entristecer o coração de Margarida, para não entristecer o coração de Pedrinho. Esse é o evangelho do homem, que independente da forma como o homem esteja vivendo nesta terra, não se mostra o seu erro, não se mostra o seu pecado.
Só fala de vitória, fala que está tudo bem, fala que está tudo tranquilo. Mentira. Fala que está tudo em paz. Mentira. Falsos profetas assolaram a igreja do Senhor, pregando um evangelho deste século. Um evangelho de acrescentar e um evangelho de tirar. E o povo está se alimentando desta palavra. E isso já foi incutido de uma tal forma dentro do coração do homem que está impossível de tirar. E quando tem alguém, porque a própria palavra de Deus ela diz que ainda existe profeta em Israel, realmente existe, com raríssimas exceções. Quando diz ainda, essa palavra ainda, são poucos, muito poucos. E quando Deus levanta um homem, uma mulher, desse gabarito, digamos dessa forma, me perdoe até mesmo essa palavra, mas com esta visão, a visão do evangelho da cruz, realmente obedecendo o seu chamado, os princípios bíblicos, esses homens e essas mulheres não são bem aceitos dentro da igreja. Não são aceitos, porque traz uma palavra que não agrada a quem lhe ouve, nem mesmo a própria liderança da igreja. Deus, Ele anda muito triste com a sua igreja. Tem muitos aí dizendo que Deus está feliz. Mentira! Mentira! Deus não está feliz nada. Eu quero acreditar que Ele não vê a hora de enviar o seu Filho. Jesus Cristo só não veio ainda porque Ele está clamando muito, intercedendo muito pela raça humana. Que se fosse pela vontade de Deus, Jesus já tinha voltado. Porque tudo aqui está cheirando mal às narinas de Deus. É o próprio Deus quem fala que Ele vai ter mais misericórdia de Sodoma e Gomorra do que com o presente século. E quem vai pagar um preço mais alto são os que têm a responsabilidade de mostrar o caminho do céu e mostrar o inferno e não o fazem. Não mostra nenhum, nem tampouco o outro. Para a maioria dos crentes o inferno nem existe. Muitos falam para mim às vezes: pastor, o inferno é aqui. E eu fico imaginando, meu Deus, o inferno com uma Coca-Cola bem gelada, o inferno com sorvete da Que Bom, o inferno para quem gosta de tomar sua cervejinha, o inferno com cerveja, um inferno desfilando na Marquês de Sapucaí aqui na minha cidade, em período de escola de samba, um inferno com prédio de Copacabana. Meu Deus! Um inferno com a cidade de Orlando, nos Estados Unidos. Meu Deus! O povo não sabe o que é o inferno, porque não se pregam sobre o inferno. Não se fala mais de temor a Deus. A Bíblia relata, a Bíblia fala, vou mostrar para vocês. A Bíblia fala que o inferno, ele haverá de ser mais povoado do que o céu. Veja bem, aqui no livro de Apocalipse, no capítulo 21, no verso 16 e 17, diz assim: e a cidade estava situada em quadrado, e o seu comprimento era tanto como a sua largura, e mediu a cidade com a cana até 12.000 estádios. E o seu comprimento e largura e altura eram iguais. E mediu o seu muro de 144 côvados, conforme a medida de homem, que é a de um anjo. Eu quando li essa mensagem, melhor dizendo, quando eu li, principalmente o versículo 16 do capítulo 21 de Apocalipse,
Algo me chamou muita atenção. Eu gosto muito de matemática. Eu trabalhei muitos anos dentro de escritórios contábeis. Então, eu adquiri o gosto pela matemática. E quando eu li isso, a primeira coisa que me passou pela cabeça, eu peguei uma máquina de calcular. E eu li isso há muitos anos atrás. Na época, o maior estádio do mundo, como o é até hoje, mas antes da reforma, antes da obra, o nosso estádio aqui no Rio de Janeiro, chamado Estádio Mário Filho, mais conhecido por todos como Maracanã, ele comportava, lotado num Fla-Flu, cerca de 100 mil pessoas. 100 mil pessoas dentro daquele estádio. E aqui diz até 12 mil estádios. E eu peguei uma máquina de calcular. 100 mil multiplicado por 12 mil dá 1 bilhão e 200 milhões de pessoas. Isso lá na época, há cerca mais ou menos de uns 5 anos atrás, 6 anos atrás. E naquela época, o planeta Terra, ele era constituído, ele era composto de cerca mais ou menos de 7 bilhões de seres humanos. E aquilo ali me chamou uma atenção muito grande. Como eu falei para os amados, eu gosto muito de matemática. E eu subtrair 7 bilhões menos 1 bilhão e 200 milhões. Sabe quantas pessoas sobram? 5 bilhões e 800 milhões de pessoas. 12 mil estádios é um comprimento. Será que é por isso que a palavra de Deus ela diz ali, ela fala que o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento? Hoje ninguém quer ler essa palavra, porque esta palavra não vai falar nunca o que eu e você queremos ouvir. Mas um homem atrás de um púlpito, uma mulher atrás de um púlpito sempre vai falar aquilo que nós queremos ouvir. Mas quando Deus diz que o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento, ou seja, porque faltou a leitura, o estudo desta palavra. Porque a Bíblia relata que nós podemos contestar a profecia, não o profeta. O homem ele pode ser usado de duas formas. Ele pode ser usado para te mostrar o caminho para o céu, como ele pode ser usado para te mostrar o caminho do inferno, você nem perceber que você está indo para o inferno. Então, a partir do momento que o homem não lê a Bíblia, a partir do momento que o homem não estuda a Bíblia, ele não tem conhecimento da verdade. Eu, às vezes, quando eu estou pregando dentro das igrejas, eu faço determinadas perguntas básicas. E uma delas é: quantos aqui já leu toda a Bíblia? Levante a mão. Olha, muita tristeza no meu coração. Vou dar um exemplo. De 100, 2, 3 levantam as mãos. E muitas das vezes nem no altar se levanta a mão. Porque hoje ninguém quer ler a Bíblia. Hoje ninguém quer ouvir Deus falar. Hoje o homem quer ouvir o homem falar. Mas Deus falar ninguém quer ouvir. Volto a dizer, Deus nunca vai falar aquilo que eu e você queremos ouvir. Mas o homem, na sua carne, vai falar, e na maioria das vezes, dizendo que está cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz que Deus não é Deus de confusão. Lá no livro de Ezequiel e também no livro de Jeremias diz que muitos estão dizendo que Deus está falando alguma coisa, quando na verdade Deus não está falando nada. Então, desses 7 bilhões de pessoas, 5, 6 anos atrás, quando eu li esse versículo, subtraindo 1 bilhão e 200 milhões, fica 5 bilhões e 800 milhões. Para onde haverá de ir esse povo? De 5 anos para cá, a população do mundo, ela aumentou. Hoje nós temos cerca de 7 bilhões e meio de pessoas. Uma das nações mais populosas do mundo é a China e a Índia. Cada uma com acima de 1 bilhão de pessoas. Veja bem, a Índia adora 4 mil deuses. A China, adoradora de Buda e tantos outros lá. E aí?
Então, 12 mil estádios. Sabe qual é o comprimento de 12 mil estádios? Nada mais é do que 2.820 quilômetros quadrados. Uma vez, antes de eu me converter, eu trabalhei com artesanato de beira de estrada, entre aspas, como as pessoas dizem. Eu fui hippie durante 4 anos. Rodei por todo o Brasil, conheci o Brasil todo de ponta a ponta, morei em todos os estados brasileiros. Uma vez eu peguei uma carona, eu estava em Fortaleza. Eu vim de Fortaleza até São Paulo. São 3.000 quilômetros de Fortaleza a São Paulo. Veja bem, de Fortaleza, lá de cima do Brasil, até aqui, o centro-oeste, São Paulo. 3.000 quilômetros. É 280 quilômetros além de 2.820 quilômetros quadrados. Será que cabe 7 bilhões de pessoas dentro de 2.820 quilômetros quadrados? Será que cabe? Cabe não, gente. A palavra de Deus, ela fala. Olha, vou falar uma coisa para vocês não se escandalizem não, tá? Mesmo eu sendo um pastor, no momento hoje, eu não estou salvo. A minha salvação eu tenho que buscá-la diariamente. Eu estou buscando a minha salvação hoje. De noite eu vou dormir. Quando eu acordar amanhã, eu volto a buscar a minha salvação. Aí amanhã à noite eu durmo. Aí na quinta-feira pela manhã, quando eu acordar, eu volto a buscar a minha salvação. A salvação, ela é buscada. Ela é tomada diariamente. Porque eu não sei o meu dia de amanhã. Vocês lembram o que aconteceu com Moisés? A primeira instância, Deus manda Moisés tocar na rocha com a vara. Moisés tocou na rocha, saiu água. Na segunda vez, Deus fala para Moisés falar com a rocha. Ele não fala, ele dá uma pancada na rocha. Saiu água. Mas diante da não obediência de Moisés para aquilo que Deus tinha falado para ele fazer, o que Deus determina para Moisés? Que ele não entraria na terra prometida. Veja bem, o grande líder Moisés. Deus determinou que ele não entrasse na terra prometida simplesmente pelo fato dele não obedecer a Deus. E eu e você? Temos obedecido a Deus? Temos buscado a nossa salvação diariamente? Temos nos alimentado com esse evangelho podre e nojento, de facilidade que tem se pregado dentro das igrejas hoje? Ou nós temos buscado este evangelho, esta palavra? Que comecemos a buscar esta palavra, porque a própria palavra de Deus, ela diz que se nos apresentarem um outro evangelho que não seja esse, que não aceitemos, que ele seja anátema. Que Jesus Cristo possa abençoar as vossas vidas. Que o Senhor Jesus Cristo possa abrir o vosso entendimento a respeito do que estão se fazendo hoje dentro das igrejas. E você está sendo contaminado com o evangelho podre. Que Jesus Cristo abençoe a vossa vida. Um beijo nos vossos corações. Shalom Adonai.